bater um papo com ela, que está conectada conosco nessa manhã, Daniele Robatini. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Vocês, quanto tempo? Que bom te ver por aqui, Dani. Gratidão por ter aceitado o nosso convite e por topar hoje falar sobre medo, né? Esse medo, hein, Dani? Dani, a gente nasce com medo? A gente desenvolve o medo? Como é que é isso, hein? Olha, a gente nasce com com esse instinto, é natural de todos os seres, né? E do ser humano, inclusive. Porque é um instinto de proteção para defender a nossa condição de sobrevivência. Então, o medo ele é natural, por isso que a gente pode dizer que a gente nasce com esse instinto. E também a gente desenvolve, tem esse aspecto também. Porque, inclusive, dentro de uma visão da psicanálise, por exemplo, segundo Freud, né, o medo ele faz com que a gente vá dando forma para o nosso eu, para a nossa personalidade. Uau, que interessante essa visão. Então, dentro dessa visão, o medo ele é mega positivo, se ele dá forma para o que a gente vai ser, né? Vamos dizer assim, tudo dentro das suas proporções. Perfeito. Na A gente medida. necessita, na medida que ele possa te autorregular. Porque, por exemplo, você vai, se não fosse o medo, a gente tomaria decisões, a gente cederia aos nossos impulsos, e isso poderia ser muito impactante e prejudicial para a nossa sobrevivência. E muitas vezes eu tenho Mas, medo de algo que eu não conheço, não é? E aí não é estranho eu ter medo de algo que eu não conheço? então, quando você. Eu sinto que é natural ter medo do desconhecido. É natural. Porque você não tem ainda aquela experiência com essa situação que está chegando para você, então você não sabe como lidar com isso. Então, o medo ele vem até com uma ponderação. O que fazer diante disso que eu não conheço? Como lidar? Qual é a melhor forma de eu me relacionar com esse novo? Então é natural. E se não for algo que nos bloqueia, que nos impede de viver esse novo, mas sim que faz com que a gente pondere, ele é bom, ele é saudável, é necessário. Ô Dani, nessa relação entre pais e filhos, tutores, né, quaisquer que sejam aí os tutores dessas crianças que estão se desenvolvendo, a gente pode considerar que elas são grandes espelhos. Eu não quero dizer responsável porque eu acho responsável forte assim, mas para esse contexto ligado à culpa, né, de passarem esses medos para essas crianças. Então, o que eu quero dizer é que muitos medos que eu venha a ter eles podem ter sido espelhados pelas pessoas que, né, no meu caso, meus pais, né, que me criaram. Com certeza. Aí nós vamos também entrar dentro de uma visão sistêmica, né, do nosso grupo familiar. Nós temos também a necessidade de pertencer. Então, que também está intimamente ligado com a nossa sobrevivência. Se eu não fizer parte de um grupo, eu não sobrevivo, né? E o nosso grupo, que a gente foi atraído aqui para viver, ele tem todos os condicionamentos que vem de geração a geração. E para a gente poder fazer parte, a gente segue isso inconscientemente, né? Então, quando fala assim dessa necessidade de pertencer, você acaba seguindo os padrões da família, para você fazer parte daquele grupo e para você se sentir seguro, porque você fazendo parte você sobrevive, entende? Agora, falando um pouquinho assim de fobias, né? Por exemplo, um bebê está lá amamentando no seio da mãe e passa uma barata e a mãe tem uma reação de medo, de fobia. Ai, grita e para de dar mamar e sobe numa cadeira e enfim. Isso vai ficar como uma informação para a criança também no inconsciente dela, fica gravado. Muitas vezes, quando você atende alguém que tem uma fobia, por exemplo, eu citei de uma barata, né? Ou de um rato, ou de várias coisas, né? Você precisa ir nessa memória original para você conseguir ajudar a pessoa a desativar essa reação, para que ela possa ressignificar essa fobia. E aí sim, quando acontecer novamente, ela vai ter gradualmente reações diferentes, mais proporcionais, porque o medo, nesse caso, não é real, né?
não é suficientemente grande a situação ou para que nos cause um perigo. Então, é onde você pode ajudar a pessoa através de uma reprogramação, que a gente pode usar a PNL, a gente pode usar a regressão de memória, de vários recursos que a gente pode utilizar. Entende? Interessante. Eu acho que cabe essa pergunta, né? Porque eu digo por mim, minha mãe tem pavor de rato. E eu comecei a dizer também que eu tenho medo de rato, muitas vezes baseada nisso, mas eu não sei realmente se eu tenho tanto medo de rato assim. Né? Eu acho que eu encontrei poucos ratos na minha vida, né? E de verdade, minha reação foi muito mais assim, ver por onde eles caminhavam e tentar resolver a situação, do que, né, um medo assim. Mas eu reproduzo que eu tenho medo de rato, eu falo que me dá aflição que eu levanto a perninha, porque eu vejo minha mãe fazendo isso. Então, eu estou dizendo isso porque é algo muitas vezes que a gente reproduz até inconscientemente com relação a todo esse contexto e vale a gente perceber. Agora, Dani, existe alguém que não tem medo? Olha, você pode estar, de algum modo, bloqueado por que você sente. Às vezes até por um condicionamento também. Pode ser que a informação da família seja justamente o seguinte: não pode ter medo. Então nós temos que ser destemidos. E aí você fica bloqueado para o medo, mas não significa que ele não existe. Entende? Vai ter um certo momento que você vai precisar entrar em contato com ele, porque tudo que você bloqueia cresce em você, vira sombra, né? Então, dentro da minha experiência, do que eu conheço, todos os seres vivos têm medo, porque é um instinto natural ligado à nossa sobrevivência. Então, se você fala, eu não sinto medo de nada, provavelmente você está desconectado do que você sente. E aí é um caso de você buscar realmente uma terapia para você se autoconhecer. Porque em virtude disso, você vai tomar atitudes e precipitadas, impulsivas, que o medo poderia te ajudar a regular, entende? Ponderar pelo menos e buscar, às vezes, outras alternativas. E esse medo todo está ligado à insegurança. Então, de repente, se a gente cria muito isso com os nossos filhos, com as nossas crianças, delas não aprenderem a lidar com o medo, elas podem se tornar mais inseguras? A gente pode dizer que isso está diretamente ligado? Quando você está dizendo no processo de educação que Exato, de você... desenvolvimento mesmo, Dani. Se você fala assim, poxa vida, meu filho é muito inseguro, será que é porque eu não ajudei ele a lidar com os medos? Por exemplo, o medo do monstro, o medo do escuro, o medo da bruxa, né, o medo do lobo, né, principalmente nessa fase fantasiosa que eles passam na primeira infância. Isso pode impactar no desenvolvimento da insegurança dele? Então, eu vejo os pais muitas vezes tentando, diante de um resultado que é classificado como ruim na vida dos filhos, né? Ah, ele está indo mal na escola e de repente ele não está conseguindo fazer amizades, e aí ele está ou numa fase de adolescência, o relacionamento terminou, e enfim, assim vai. Os pais ficam tentando achar a responsabilidade deles naquela experiência, né? E aí eu pergunto até que ponto que isso é realmente eficiente e positivo na relação. Porque, vamos dizer, a gente passa a ser pai, passa a ser mãe quando o filho nasce, não é verdade? Então a gente não tem experiência nenhuma nisso. Nós vamos aprender juntos, não é? Pais e filhos, né? Filhos a serem filhos e pais a serem pais. E então o que nós temos a oferecer é o que nós recebemos até então, tanto do nosso próprio sistema, como das experiências que nós tivemos na vida. Tanto é que diz assim, que o segundo filho, o terceiro filho, precisa agradecer o irmão mais velho, porque ele veio numa situação em que os pais eram totalmente sem experiência. E para ele foi mais difícil. Né? Então, assim, é natural também que cada filho, no seu lugar, receba os pais, tenha os pais que ele precisa. Então, nós precisamos confiar nisso também. Se a gente confia nisso, e a gente está, assim, tentando fazer o nosso melhor em cada fase da vida, numa situação de resultado que a gente considera que não foi tão bom para o filho, né? A gente fica nessa confiança de que a gente fez o que a gente podia. Inclusive, isso é uma frase de solução na constelação familiar. Eu não sabia fazer diferente. Quando a gente vê diante de uma situação que quem está constelando está diante de uma figura paterna ou materna e se sente de algum modo credor daquela figura.
Ah, eu não tive amor, eu não tive carinho, eu não tive presença, eu não tive. Aí uma frase de solução são os pais dizerem isso. Eu sinto muito, mas eu não sabia fazer diferente. É exatamente isso que acontece. A gente não sabia fazer diferente. Então, como é que nós vamos ficar presos num sentimento de culpa, que não é produtivo para a nossa relação? Então, eu preciso reconhecer as minhas limitações, né? E hoje que vejo, hoje que sei mais, posso fazer melhor, posso fazer diferente, né? Mas quando você pergunta a responsabilidade é dos pais, que eu não consegui fazer com que o filho também, nós precisamos partir do seguinte princípio, de que todos nós temos uma personalidade congênita também. Além daquela que o Freud entende dentro da psicanálise, que foi formada na convivência com os seus, né, com a família, com o seu grupo, temos também uma personalidade que trouxemos ao nascer. Então, muito do que nós vivenciamos aqui, nós já trouxemos de um passado. Tanto é que se você observar as crianças na maternidade, cada uma tem um comportamento. E elas nem tiveram ainda convivência. Fato. Né? Então, são várias coisas que se somam para aqueles resultados que a gente está tentando julgar, né? Como ruim ou bom. Ô, Entendeu? Dani, então a gente pode, dentro até desse contexto que você trouxe, falar que o medo na fase adulta, ele tem a ver, ele está ligado com algo que a gente não digeriu bem na infância, que a gente não tratou bem na infância? Então, depende que tipo de medo. É um medo desproporcional? Como a gente falou, é uma fobia? Ou não, é só o medo que está ajudando eu ponderar uma situação. Não me paralisa, não me bloqueia, mas ele faz com que eu escute esse medo e fale, peraí, então qual o cuidado que eu preciso ter nessa situação? Que posso não estar vendo. Então o medo vem como um sinal, ó, preste atenção. Tem um cuidado aí que você precisa ter. Se é esse medo aí, é natural e ele é bem-vindo. Agora, se é um medo que a gente chama patológico, porque já é uma fobia, já é algo que está prejudicando a nossa vida, nos bloqueando, nos impedindo de seguir adiante, aí sim nós temos que fazer uma investigação do inconsciente, entende? Fato, Dani. E aí, como tratar? Como você orienta que a gente lide com medo? Eu lembro que uma vez, né, tinha uma experiência com relação à cobra. Eu também não sou muito chegada nelas, eu tipo, troco uma ideia, mas eu prefiro elas lá e eu aqui. E aí me sugeriram que seria muito interessante eu tentar passar um dia no convívio com elas, para tentar entender realmente como é a minha relação com a cobra. É isso mesmo, Dani? É você fazer uma imersão nesse medo ou realmente isso pode estar muito aquém? Olha, essa é uma das possibilidades. Se isso não for demais para quem sente o medo ou a fobia, pode ser uma experiência que dê um novo significado para o que aquele animal representa. Você vai ter uma outra visão do que aquele animal representa de verdade, né? Mas também, às vezes, o medo é tão grande que isso seria impossível de fazer. Então, nesses casos, eu sugiro que a pessoa faça uma investigação do inconsciente e por exemplo, eu trabalho com algumas técnicas, por exemplo, a programação neurolinguística, a regressão de memória, que vai fazer com que a pessoa naturalmente chegue naquela memória e hoje ela não é mais uma criança, ela já é alguém que consegue lidar diferente com aquela memória. Então, ela vai trazer um novo significado também para aquela experiência e vai dar vazão para aquele medo que ficou preso, retido, atrelado àquela memória e que sabota ela em momentos assim, que ela não consegue nem explicar por que ela está tendo aquela reação, porque ela está no módulo criança, por exemplo, que é onde aconteceu o trauma, entende? Muito interessante isso. E Dani, dentro desse contexto do medo, a gente consegue diferenciar quando o medo envolve uma emoção do que quando o medo envolve uma coisa? Dá para distinguir, por exemplo, o que acontece com a gente em cada situação? Então, o medo ele pode ser considerado uma emoção, né? Ele é instinto, mas ele é uma emoção instintiva, né? Então, quando você fala assim, ele está atrelado a uma emoção ou uma coisa, o medo pode ser uma reação a uma emoção, que a gente pode chamar assim, às vezes o medo é secundário. Existe algo que aconteceu, que trouxe uma dor, e a reação foi o medo, entende? Então, num processo de autoconhecimento e terapêutico, a gente vai
conseguir trazer luz para essa situação e a pessoa vai conseguir identificar se o medo veio como uma reação a algo que é uma outra emoção, que pode ser uma emoção primária. Entende? Então, não sei se eu Super, entendi bem o não? que você perguntou. Não, não, não. Tudo certo, Dani. E nesse ponto do desenvolver do medo, a gente sabe que ele prejudica, muitas vezes, alguns aspectos da nossa vida, né? E como a gente pode, então, Dani, perceber realmente que ele está prejudicando? Porque é uma coisa assim, quando você está com medo, muitas vezes você não tem essa análise que ele pode estar impactando, que ele pode... Por exemplo, se você é alguém que trabalha com representação comercial, se você tem medo de dirigir na estrada, isso vai impactar, de repente, na sua permanência, no seu resultado e, consequentemente, no seu faturamento, né? No seu e no da empresa. Então, isso muitas vezes está fazendo com que você está te barrando, né? Para um desenvolvimento aí pessoal, profissional e tudo mais. Então, assim, está te paralisando. Então, Dani, a gente consegue ter a consciência disso? Ou muitas vezes eu falo, não, 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 eu tenho medo, pronto, acabou. Então, como esse exemplo que você deu, é mais evidente que é algo que está te atrapalhando. Então, você precisa dirigir para poder ter o seu sustento, para você poder se desenvolver profissionalmente. Então, é evidente. Mas tem medos que são realmente inconscientes e que, como eu disse, sabotam a pessoa e ela não está entendendo o nível de complicação que aquilo está trazendo para a vida dela. E, então, isso sim precisa estar sendo investigado e trazido para a luz do consciente, para que ela possa saber lidar com aquilo e mudar aquilo, entende? Então, é isso. Muito bom. Agora, Dani, eu também queria muito que você falasse sempre assim, com a segunda pessoa que está envolvida nisso, nas relações, né? Então, por exemplo, eu vejo vários casos assim, já escuto, né, muito falar sobre isso. Eu tô lá querendo dirigir, mas eu tenho alguém, ou um namorado, ou pai, ou mãe, enfim, dizendo, mas é perigoso, não pode. E se acontecer algum acidente na estrada, você vai ligar para quem? Porque eu não tô aqui. E começa a colocar um monte de coisa, um monte de situações, e a pessoa fala, não, então não vou dirigir, então não vou pegar carro, então não vou comprar carro, enfim. Então, muito essa fala, muitas vezes, que surge, né? Mesmo de nós, mães, né? Por exemplo, minha filha, estou vendo que ela é apaixonada por cavalo. E eu estou morrendo de medo dela fazer equitação, por exemplo. Né? Eu olho e falo, ai meu Deus, Serena, não quer jogar tênis, né? Não quer fazer outra coisa? Ser pro cavalo, né? Tem que ir por... Né? Enfim. Então, assim, é isso que eu estou querendo dizer, né? O quanto muitas vezes a gente faz isso com o outro, né? Aí fala assim, Ju, por que você vai lá? Melhor não ir, melhor não falar com o chefe, né? Ou fulano, não faz isso não, vai que ele... Então a gente está muitas vezes colocando uma situação para o outro de medo, né? Incentivando essa paralisação do que ir lá e falar, não, vai sim, encara, fala com o marido mesmo do que você está sentindo, fala com a amiga, fala com o chefe, filha, vamos lá pro cavalo mesmo, mamãe vai com você, né? Maridão, vamos lá, viaja mesmo, enfim. Todas essas situações. E muitas vezes a gente está colaborando, sim, para fomentar esse medo do outro. E aí, Dani? Sim, então é bem interessante isso que você trouxe. Assim, por um lado, vamos pensar, você que está atraindo alguém, que está falando no seu ouvido, olha, isso é perigoso, não sei o quê, porque é medo e tal, isso é uma ressonância, porque você está atraindo alguém que está ajudando você, sem saber, a olhar para o seu próprio medo. Então, sempre que você encontrar situações assim repetidas, né? Eu vou dirigir, tem sempre alguém para falar alguma coisa. Eu vou tomar uma iniciativa, tem sempre. Então você começa a observar, peraí, até que ponto que isso tem a ver comigo? Como é que eu estou em relação ao meu medo? Será que eu estou... Porque está exterior. Então tem sempre uma correspondência entre o que está fora com o que está dentro, certo? Agora vamos lá, se eu sou o agente, se eu fico falando para a pessoa toda hora, olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça outro, eu estou falando de mim e me projetando no outro, certo? Então, assim, para conseguir equilibrar isso, pensa no termômetro, né? Ele mede a temperatura mínima, baixa e alta, né? Então, assim, se numa polaridade tem o medo, na outra polaridade tem a confiança. Então, eu preciso encontrar um caminho do meio. Mas para eu conseguir fazer isso, eu tenho que prestar atenção em mim.
né? Então, assim, até que ponto isso que eu estou dizendo para o outro, em que nível que isso tem a ver comigo, quais são os meus medos, então eu vou buscar conhecer os meus medos, para que eu não seja esse agente, né? E até que ponto também eu estou, assim, contribuindo para que o outro se limite, né? Numa experiência que pode ser tão rica e prazerosa. Então, de repente, ele vai se realizar fazendo aquilo que eu estou falando para ele não fazer. E o meu medo, às vezes, vai até, assim, atrelado ao dele, que é inconsciente, né? Por causa desse espelhamento, dessa projeção que a gente sabe que existe nas relações, vai acabar, assim, de repente, sendo alimentado, nutrido e atraindo uma experiência realmente de um perigo real, entende? Entendo. Aí Porque vem a a gente mãe e fala, não precisa... falei, eu falei que isso ia Isso. acontecer, não sei o quê, né? Enfim. Aí a Alice Gomes, que está com a gente aqui nos vendo, Dani, ela complementa o seguinte: a gente educa os filhos com medos. O homem do saco, vou te deixar sozinho, bicho papão. Já penso que é a maturidade dos pais que educam assim, embora eu também faça isso com os meus. Alice, você tem razão. A gente faz isso mesmo e é muito. Não vai pra lá, senão o monstro vai te pegar, né? A gente não tem ideia o que a gente está criando, porque muitas vezes a gente foi criada nesse modelo, né, Dani? Então, aí esse exemplo são métodos de controle. Não faz isso porque eu não quero É. que você faça aqui. Então, se você fizer aquilo, vai vir o. Então, nós precisamos encontrar uma outra ferramenta para exercer essa educação, esse equilíbrio aí na relação com o filho, que não seja o medo, entende? Assim, fomentar o medo dele, né? Nós precisamos, assim, ter um diálogo franco sobre o que envolve aquela situação que a gente quer que ele corresponda de uma determinada maneira. Então, assim, falar dentro de uma linguagem que ele compreenda, mas ponderando, olha, filho, se você fizer isso, pode acontecer isso e isso. É uma possibilidade real. Então, eu gostaria que você tivesse cuidado, né? Então, falar sem fomentar o medo, mas trazendo ele para uma ponderação, mostrando as possibilidades, né? Num diálogo tranquilo, franco. Ô, Dani, quando a gente encontra muitas vezes as pessoas dizendo assim, nossa, eu não posso nem mergulhar, pelo amor de Deus, eu tenho fobia de imaginar que eu vou estar lá embaixo do mar, não sei o quê, mas a pessoa nunca fez isso. Nossa, eu não posso nem voar de avião porque eu tenho medo, mas a pessoa nunca voou de avião. Aonde que a gente pode encontrar uma resposta lógica para muitas vezes sabe, não posso nem pensar nisso porque, pelo amor de Deus, já começa a transpirar e a pessoa realmente começa a ter aí até aparentemente questões físicas mesmo, suar, um mal-estar, mas ela nunca fez, ela nunca viveu. Então, vamos falar um pouquinho, por exemplo, da síndrome do pânico. Eu já atendi pessoas que tinham medo de andar no avião. O avião é um lugar que você fica fechado, restrito, que você não tem a liberdade de levantar a hora que você quer, de sair daquele lugar, enfim, você fica numa situação assim, que pode ser muito semelhante com uma situação que você já viveu. Por exemplo, essa pessoa em específico, ela tinha um trauma na fase da gestação dela. Como a gestação dela, a mãe tinha sangramento, tinha alguns problemas de risco de perda da criança, ela ficou ouvindo a mãe toda hora, não faça isso porque posso perder a criança, não faça aquilo porque posso, não faça. Então, ela ficava sempre nesse medo, e ela numa situação de restrição de movimento, sem poder sair dali. Então, às vezes, a nossa memória original não é exatamente andar de avião, mas é algo que nos remete, andar de avião nos remete a essa memória. É muito parecido, entende? Compreendo, E compreendo sim. também tem a questão de um passado antes de nascer, que às vezes se você for investigar, também você já teve situações traumáticas, e Nessa aí a gente situação, né? também tem recurso numa terapia para acessar isso também. Dani, a Regina Venâncio, bom dia. Gostaria de saber, no caso do medo, de ter medo de andar com outra pessoa dirigindo, de chegar até o ponto de sentir pânico, o que devo fazer? É buscar essa investigação do inconsciente. Por que isso está Pode ser acontecendo, né? sistêmico, alguém pode, dentro do grupo familiar, ter passado por uma situação de acidente, onde alguém estava no controle e ele estava assistindo. Isso fica como uma informação no sistema.
sabe? Aí todos passam a ter receio daquilo, medo daquilo e é inconsciente. E pode ser também de situação de passado antes de nascer também, ou na fase de gestação. Mas também nós temos que pensar no aspecto do perfil psicológico da pessoa que tem esse medo. Porque é como se ela tivesse, de algum modo, precisando encontrar uma alternativa para o controle. Porque se não é ela que está dirigindo, alguém está no controle. Então, o carro, ele também é um símbolo. Quando a pessoa fala, eu bati o carro, perdi a direção, muitas vezes ele é um símbolo da nossa vida. Eu estou assim na minha vida. Eu estou também desorientada, eu estou sem saber o meu limite e o do outro, então é onde eu colido. Então, sempre você pega o que acontece no trânsito e traz para uma experiência da sua vida psíquica mesmo. Então, ela também precisa trabalhar e se conhecer em relação ao controle e confiança. Lembra? O controle tem a ver com medo. E a confiança você delega, você confia que você vai viver as experiências que você precisa viver, né? E que tá tudo certo. Então, a pessoa também precisa trabalhar esse aspecto do perfil psicológico dela. Porque, às vezes, quando eu dirijo, eu não tenho medo. Mas quando o outro dirige, eu tenho medo. E como é que é na vida? Será que eu consigo delegar? Será que eu quero estar sempre no controle das situações? Então, isso também é importante. Sempre tem uma correspondência, entende? Entendo, entendo. Eu lembro que quando eu passei por um acidente de carro, que eu fui dirigir logo depois, não era eu que estava dirigindo, era uma outra pessoa, mas a primeira sensação que eu tive é essa: eu preciso vencer para não ficar com trauma. Então eu vou dirigir, eu vou dirigir, eu vou dirigir, eu vou dirigir, eu vou dirigir. Mas era algo que eu estava racionalizando em cima daquela emoção. E muitas vezes não é fácil você racionalizar em cima de uma emoção, né, Dani? Muitas vezes isso não resolve simplesmente, porque eu preciso sentir emoção. Porque às vezes eu falo assim, eu não posso ficar com trauma, eu já estou bloqueando. Se eu tive um trauma, e se para mim foi traumático aquilo, eu preciso fazer o luto do trauma, tá? Entende? E Sim. não tentar guardar ele num porão. Né? Então eu falo, não, realmente o que eu senti com aquilo tudo de verdade, dar vazão para aquilo, deixar vir, porque às vezes é aquilo que vai resolver. Bacana. Então aí cabe também para a gente não bloquear, né? Ó, o Roberto Rossi, do Jardim Irajá. Hoje tenho medo de ser entubado, morrendo de Covid. Quem tem medo de morrer afogado não precisa se preocupar, basta tentar respirar que logo perde a consciência e morre rápido. Quem tem medo de morrer de acidente aéreo também não se preocupe. É uma das mortes mais rápidas que eu queria ter. Nossa, Roberto, gratidão por compartilhar o seu pensamento aí, o seu sentimento. Agora, Dani, tem uma outra questão do Breno. Ele coloca: medo é diferente de claustrofobia. Se fica em lugar fechado, eu já passo mal. A claustrofobia, tá? É uma fobia. Então é aquele medo patológico, que já é assim desproporcional ao risco de perigo da situação real. Então ele já entra para um medo imaginário, né? Eu imagino que se eu entrar no elevador, vai realmente acontecer um acidente, eu vou morrer, vai cair, vai fechar. Então você já fica refém da sua mente, que fica produzindo imagens ali, possibilidades para aquilo. Então precisa de tratamento, de terapia. E Dani, Eu atendi quando... uma pessoa Ah, que tinha medo, ela morava no último andar do prédio, e ela começou a fazer regressão comigo. Ela fez algumas sessões de regressão e ela desencarnou em situações de lugar fechado e escuro. Então, ela ficou presa naquilo um tempo. E aí uau. ela ficava reproduzindo isso. Depois de um tempo, ela relatou para mim que isso passou. Agora ela anda no elevador normalmente e tá, vida que segue, entendeu? Então tem terapia para isso, tem que buscar tratamento. Ô Dani, e quando esse medo, ele não é respeitado pelas pessoas que estão em volta da gente, né? Isso acaba muitas vezes sendo motivo de piada, de julgamento e tudo mais. Como isso acredito que só intensifica ainda mais, né? Esse medo. Então, o que você orienta quando a gente percebe que o outro não está entendendo, que aquilo passou a ser realmente um fator limitante para mim? Então, quando você busca a terapia, você vai aprendendo a lidar com a falta de empatia das pessoas, né? Verdade. Porque às vezes a gente não consegue lidar com isso, porque para a gente é tão forte, tão significativo o que a gente está sentindo, e o outro não tem a menor ideia do que a gente está sentindo, porque falta empatia. Mas eu percebo na vida que normalmente você, quando
quando você não consegue se colocar no lugar do outro, você acaba atraindo experiências para aprender a se colocar, sabe? É muito perfeito a dinâmica da vida. Você pode buscar, você mesmo, Paty, na sua vida. Quando eu lidava com uma situação em relação ao comportamento do outro, Total, e aí quando eu passei por aquela experiência, eu falei, nossa, agora eu entendo o que o outro sentiu. total. Então isso é muito comum. Total. E é impressionante como a gente percebe também o quanto a gente precisa mudar o nosso olhar e crescer e ajudar. E muitas vezes até dar a mão para essa pessoa para superar aquela situação do medo, né, Dani? Que é o que a gente está muito tratando aqui. Agora, Dani, eu quero muito comentar com você também uma situação para elucidar, que é aquela questão seguinte: quantas vezes você passa por uma situação traumática na sua vida e aí você acaba pedindo para as pessoas não reproduzirem, porque você sabe que esse fim ele não é legal. Por exemplo, vou dar algo muito baseado em mim, que assim fica mais fácil até da elucidação. Eu não aprovo ninguém pegar a minha filha e ficar jogando, aquela brincadeira que eu não acho adequada com criança, porque já aconteceu na minha família de nessa brincadeira a criança caiu e a pessoa faleceu, e o bebê faleceu. Algo muito traumático, muito horrível. Eu não gosto, não suporto. Então, toda vez que eu via as pessoas fazendo isso com as minhas enteadas, eu já gelava de uma forma que eu falava, ai meu Deus, mas aí eu não podia né, tanto que é minha enteada, né, não é minha filha, então aquela coisa. Com a minha filha eu falei, olha, titio, que né, costuma fazer isso, eu não quero. Com a minha filha, não, porque eu tenho algo na minha história, na minha vida, que não foi um final nem um pouco feliz, muito dramático, então eu não quero. Assim como existem casos, por exemplo, nas vidas das minhas enteadas, de um tio delas que faleceu afogado. Então, a primeira coisa era piscina, todo mundo muito, né? Vão natação, boia, todo mundo junto, então traumas da família. O que eu estou querendo falar com isso? Quando a gente vive realmente por um trauma, aconteceu, a gente sabe que o final foi trágico. Isso representa um medo? Ou não? Isso representa uma precaução. Entendeu o que eu estou querendo diferenciar? Eu sei que isso é algo que eu tenho uma vivência que me trouxe muita tristeza, entendeu? Diferente de quando assim, eu não vivi e eu tô, né, que nem eu dei o exemplo do cavalo com a Serena, né? Eu não vivi, não sei como vai ser com ela e tô com medo, né? Agora, isso eu sei que o final não é legal. Eu vivi e não quero passar por isso de novo. Isso é medo ou isso é precaução, Dani? É interessante que você citou duas situações. Uma que você já viu, que sabe que aconteceu na sua família, que é essa coisa de jogar para o alto e cair e morrer por queda. E a situação da sua filha andar a cavalo, né? Que pode acontecer, do cavalo jogar para o alto e ela cair e morrer. É uma das muitas possibilidades. Pode ser também que isso nunca aconteça, pode ser que isso passe a ser para ela um motivo de contato com muito prazer e realização pessoal. Ela possa, inclusive, participar de campeonatos. Eu tenho uma sobrinha que participa de campeonatos e ela é a paixão da vida dela. Se a sua filha gosta, a minha sobrinha chama Laís Robatini. Segue ela no Instagram que você vai ver. Ela posta situações Vou dos seguir. campeonatos, que ela tá muito feliz. E ela desde pequenininha anda a cavalo. Então é uma paixão e é o que motiva ela para todas as outras áreas da vida dela. E eu admiro muito a coragem dela. Então, são pontos de vista da mesma situação. Que linda, já tô Muitas vendo aqui. vezes a situação de ter morrido uma criança por queda pode ser justamente o bloqueio seu em incentivar sua filha no esporte. Pode estar muito relacionado. Então, sugiro assim, que você também busque essa ressignificação. Aconteceu, mas já muitas vezes acontecem situações de brincadeiras que não levam a óbito, que não levam nem a risco de se machucar. Então, eu sinto que você precisa se expressar, porque é algo que você sente, você precisa dizer, em relação ao meu filho, eu me sinto assim. Então, para que a pessoa possa ter empatia e respeitar o que você sente, né? Mas também você pode buscar outros modos de lidar com o que aconteceu. Isso Muito vai se bom. tornar mais leve em outras decisões que você vai tomar. Eu acho que isso vale esse exemplo que eu dei para a gente refletir sobre todas as questões que envolvem, né? Dani, como sempre, é muito bom você aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada. Lindo dia.
Para você também, querida, para todos vocês aí que eu tô com saudade. A gente também. Um beijo enorme, viu? Muito, muito grata pela colaboração e contribuição no programa de hoje. Foi incrível. Gratidão. Desmembramos com a Dani um pouquinho, então, sobre esses vários olhares sobre o medo. E a gente espera realmente ter contribuído muito para que você consiga superá-los. A gente vai dar uma pausa rápida. Próximo bloco, Orlando Pessotti, jornalista e apresentador aqui também do Grupo Tati, conversa conosco sobre seus medos. E Marcelo Gasparini, consultor, mentor, coach, palestrante, também fala sobre o medo. A gente já volta ao vivo.